Então, turma, bom dia a todos, turmas dos terceiros anos do Pedro Reis, professor Abdias, aqui, tal, cabelo cortado, certo? Então, hoje a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai corrigir a atividade de, como é que se chama? Atividade de fixação, certo? Está aqui a nossa atividade de fixação, certo? Então, o que eu estou querendo é o seguinte: o que eu estou querendo é fazer a seguinte sequência aqui. Então, a gente tem funções orgânicas. Você vai aprender o que são funções orgânicas. Eu espero que você tenha lido aí o texto, né? E aprendido o que são essas funções orgânicas, né? Tudo lá, inclusive nos vídeos do YouTube. Não foi eu que expliquei, mas eu espero que esteja explicado. Qualquer dúvida você me fala, né? Se você não aprendeu alguma coisa. Mas as funções orgânicas são classes de substâncias. Chama-se funções, não importa por que chamam de funções, mas foi assim que chamaram, né? Então essas funções nada mais são do que categorias de substâncias. Então elas são divididas conforme as funções, né, elas têm, né? Essas funções não é bem o que você está pensando, mas são partes da molécula, entendeu? Que a gente chama de grupo funcional. Então como é que aquilo ali vai funcionar? Como é que aquele grupo funcional vai funcionar quimicamente? É mais ou menos por aí. Mas a gente não vai falar disso agora, porque já foi falado, e aí a gente vai trabalhar lá embaixo com o aprofundamento da apostila, que é a parte das atividades de fixação. Né? Então, dentro dessas funções, a gente tem uma função chamada hidrocarboneto, certo? Então, essa função hidrocarboneto é dividido em outros três grupos, que são os alcanos, os alcenos e os alcinos. A gente vai aprender cada um deles. Então, o primeiro que a gente vai ver agora é o alcano. Aí a gente vai ver também aqui fórmula geral dos alcanos e um pouquinho da nomenclatura do alcano de cadeia normal. Aqui, isso normalmente aqui está errado, viu? Aqui é de cadeia normal, certo? Cadeia normalmente. Esse aqui está errado. Então, deixa eu corrigir logo por aqui. Aí tem que desaparecer. Chega a hora que o professor tem que desaparecer para ficar só o quadro. Então, aqui é cadeia normal. O que é uma cadeia normal? É a cadeia que não é ramificada. Então, esses conhecimentos de normal e ramificada, essa classificação aqui, é das primeiras aulas sobre as estruturas da cadeia, certo? Então, aqui, relembrando, existem as funções orgânicas. Uma das funções orgânicas são os hidrocarbonetos, que são divididos em alcanos, alcenos e alcinos, e a gente vai estudar agora um pouquinho do alcano, certo? Qual é, professor? Os outros mesmo. Os outros é o alceno, né? Eu chamo de alcano esse daqui, né? Então você poderia chamar também de alqueno aqui, né? Alqueno, e você poderia chamar isso aqui de alcino, né? É só você substituir pelo Q, o C pelo QU, tá certo? Então é isso. Então a gente vai estudar dentro desses alcanos aqui, que é o que a gente está estudando essa semana, foi o que eu separei para a gente estudar, os alcanos, a fórmula geral deles, a nomenclatura dos alcanos de cadeia normal. Aí depois a gente vai começar a pegar os alcanos de cadeia ramificada, certo? Na próxima quinzena a gente vai pegar. Então, é basicamente isso. Pulando para cá, eu tenho alguns exemplos aqui, né? Explicando aqui como é que funciona. Então aqui eu tenho aqui esse alcano aqui é de cadeia normal, né? Enquanto que esse aqui é de cadeia ramificada. Veja só, a cadeia não tem ramificação, certo? Essa daqui você tem que separar uma cadeia principal, e o que sobra fora da cadeia é o que a gente chama de ramificação. O que é que caracteriza o alcano? São as ligações simples entre os carbonos, certo? Então veja só que entre esses carbonos eu tenho ligações simples, olha, uma ligação apenas. Uma ligação apenas, uma apenas, uma apenas, uma apenas, certo? Como é que seria outra ligação que não é simples? Essa daqui é a simples, né? Entre carbonos, né? Vou botar aqui carbono, que é melhor, né? E aí essa daqui é a dupla, entre carbono, e aí essa daqui é tripla. Adivinha? Enquanto que os alcanos são esses com ligação simples, os alcanos são esses daqui, esses aqui com ligação dupla são os alcenos, esses aqui com ligação tripla são os alcinos. Acaba que eu fico querendo explicar a matéria toda, né? Ao invés de falar da atividade lá embaixo. Então aqui são os alcanos, né? Tem aqui a fórmula estrutural deles, ó, condensada, né? Bastante resumida, sem mostrar as ligações entre os carbonos e os hidrogênios, né? E aqui eu tenho umas fórmulas moleculares. Então você deve tomar cuidado com o seguinte, olha,
as fórmulas moleculares são essas aqui, ó, certo? Essa daqui é a fórmula estrutural. Como esse aqui é bastante simples, então a fórmula estrutural condensada do metano, desse metano aqui, acaba sendo a própria fórmula molecular dele, né? Mas esse aqui não, ó, veja que ele mostra aqui a ligação simples, né, entre os carbonos. E essa daqui sendo a fórmula molecular, né? C2H6. Pronto, eu tenho essa fórmula molecular, né? E essa fórmula molecular, ela segue uma tendência, que no caso dos alcanos é essa fórmula geral aqui, ó. Então, essa fórmula genérica, como se fosse a fórmula de um medicamento genérico, né? Tá aqui, certo? É só você observar o seguinte, ó, que no caso aqui do segundo, que é C2H6, vamos supor isso daqui, N é igual a 2, né? O N dele é igual a 2, então fica sendo 2. E a quantidade de H é dada por essa fórmula aqui, essa expressão aqui, né? Então, essa fórmula vai ser H igual a 2 vezes N, tá vendo? Então, 2 vezes N é igual a 4. 4 mais esse 2 daqui, né, vai dar 6. Então, por isso que é C2H6. Isso é uma fórmula geral. A fórmula geral dos alcanos é essa daqui, certo? Essa daqui é a fórmula geral dos alcanos. Então, através dessa fórmula geral, do conhecimento dela, você pode identificar uma fórmula molecular, se ela é um alcano, se ela é um alceno ou se ela é um alcino, né? Então, vamos seguir aqui, né, para baixo. O que, que tem mais aqui? Eu não vou falar mais disso. Tem aqui a nomenclatura, né? E aqui eu tenho aqui o nosso exercício. Vamos ver aqui se é necessário a gente voltar para lá ou não, entendeu? Com essa atividade daqui. Então, bora lá. Espero que você tenha compreendido o que está lá. E aí aumenta aqui. E aí ajeita aqui. E aí vamos lá. Uma atividade da Mackenzie aqui, né? A primeira questão aí é da Universidade Mackenzie de São Paulo, relativamente ao composto de fórmula estrutural. Está aqui a fórmula estrutural dele. Considere as seguintes afirmações. Ele é um alcano. Pronto, essa é verdadeira, né? Porque ele tem apenas ligações simples entre os carbonos, né? Os carbonos da cadeia, né? Então, ele é um alcano. Apresenta somente carbonos primários em sua estrutura. Não, essa daqui está falsa. Por que essa daqui está falsa? Porque se você pegar qualquer um dos carbonos do centro, que não os carbonos secundários, eles não vão ser primários, eles vão ser secundários. Se você escolher esse carbono daqui, eu acho que está muito pequenininho aqui para você enxergar, né? Então, vamos tentar aumentar mais um pouquinho aqui. Tentar aumentar aqui, para dar para ver, né, a questão, né? Depois eu ajeito ela, ó. Já que eu estou riscando em cima da questão mesmo, então eu vou fazendo desse jeito. Veja só, esse carbono daqui, ele está ligado a esse carbono e está ligado a esse carbono. Então esse carbono é secundário. Pronto, isso aí ele está dizendo que apresenta apenas carbonos primários em sua estrutura, então já chega à conclusão de que a 2 é falsa, né? Então, e a terceira, apresenta uma cadeia carbônica normal. Essa é verdadeira. Ó, o que é uma cadeia carbônica normal? Uma cadeia carbônica normal é uma cadeia que não apresenta ramificações. O que é, professor, uma ramificação? Eu poderia tirar um hidrogênio desse daqui e colocar aqui uma ramificação, né? Isso seria um outro composto diferente desse aí. Pronto, aí você teria uma cadeia carbônica aqui ramificada. Uma cadeia carbônica ramificada é o contrário de uma cadeia carbônica normal. Mas no caso, a minha cadeia carbônica aqui, ela é uma cadeia carbônica normal. Então, apresenta uma cadeia carbônica normal, verdadeira. Tem fórmula molecular C4H10. Ora, aí o que você vai fazer? Professor, é só você contar aqui. Na verdade, eu não preciso nem sair contando. Olha. Tá ligado que aqui tem 3, só preciso contar aqui os carbonos. Olha. Tá ligado que aqui tem 4 carbonos? Então aqui está certo, 4 carbonos. Qual é a fórmula molecular? A fórmula geral do alcano, já que a gente concordou que ele é um alcano aqui, né? A fórmula geral do alcano, ela vai ter aqui uma quantidade N de carbonos, que é 4, né? E a quantidade de hidrogênio vai ser 2 vezes 4, que vai dar 8, mais 2, 10, então está correto. Essa fórmula molecular, eu poderia ter contado aqui, que talvez fosse mais simples, mais fácil, mas aí com o conhecimento dessa fórmula aqui, eu não preciso nem contar. É só fazer aqui 2 vezes 4 mais 2, que vai dar 10. Certo? Então aí eu vou ver, essa daqui está verdadeira, então a única que está falsa é a segunda, né? Então qual é a alternativa correta?
A1 e 2? Não, está correta, são corretas A1, A3 e A4, né? Então vamos lá, 1, 3 e 4 são as corretas, a alternativa correta é essa daqui. Pronto, é isso aí. Terminamos, vamos para a próxima aqui, né? Considerando, vamos ver se tem texto para cá, não tem. Então, considerando as fórmulas sem acento, aqui cuidado, professor de química que não tem habilidade com português, mas que depois percebe o erro, considerando as fórmulas moleculares abaixo, são de alcanos de cadeia normal. Forneça suas nomenclaturas. Ele vai querer que você diga nomenclatura. Gente, olha, preste bem atenção. Tem algumas informações que para você talvez agora não faça sentido, mas quando você for ver os alcenos e os alcinos, vai sair a dúvida, tá certo? Ele está dizendo que essas fórmulas moleculares aqui embaixo, certo, são de alcanos. Bom, se são de alcanos e são de cadeia normal, então é fácil a gente dizer a nomenclatura olhando apenas para o número de carbonos, entendeu? Porque ele já está dando todas as dicas que a gente precisa, certo? Veja só, quando você tem 5 carbonos, o prefixo é pente, vamos supor, de pentacampeão, né? Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, deixa eu ver. Pente, né? Como trata-se de um alcano, então o intermediário aqui, a parte intermediária do nome, aqui eu tenho um prefixo aqui, certo? Pente, o intermediário, e agora tem um sufixo. Pronto. Como trata-se de uma função hidrocarboneto, termina com O. Então o nome dessa daqui é pentano. Veja, 5 carbonos, prefixo pente. Porque ele é um alcano, e o O porque ele é um hidrocarboneto, certo? Hidrocarboneto, termina com O no final. Vai se acostumando com essas terminações. Então a letra A vai ser um pentano. Aí ficou aqui meio bagunçado aqui, deixa eu apagar aqui. Deixa eu escrever direitinho aqui essas coisas aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Então eu vou dizer aqui, letra A é um pente, certo? De 5, de alcano, O de hidrocarboneto. Quem é a letra B? Tem 4 carbonos. Como eu falei, não precisamos nos preocupar com a quantidade de hidrogênios, porque ele fala que a cadeia é normal, certo? E ele já disse que é um alcano, né? Então a gente sabe que esse daqui, né, tem 4 carbonos. O prefixo vai ser but. But quer dizer 4. O intermediário vai ser an, porque ele falou que é um alcano. E aqui o O no final é de hidrocarboneto, certo? Então C, eu tenho aqui 3 carbonos, então vai ser, o prefixo para 3 carbonos é prop. E aí ele vai ter um an, porque é um alcano, e um O no final, porque é hidrocarboneto, certo? E aqui eu vou ter a minha letra D. Aqui eu tenho 6 carbonos, então o prefixo para um composto de 6 carbonos é ex, de hexacampeão, se você está ligado em futebol, e an, porque ele é um alcano, e um O no final, porque ele é um hidrocarboneto, certo? Assim, bem... bem explicado, né, D? Aí eu vou botar aqui a letra E, certo? Quem é a letra E? Deixa eu apagar aqui esses trocinhos aqui. Quem é a letra E? Vamos riscar mais fino agora. A letra E é 7, né? Então o prefixo para um composto com 7 carbonos é ept. E aqui ficou mal escrito. Acho que eu prefiro escrever. Peraí, deixa eu apagar aqui. Ficou mal feito aqui. Ó, o prefixo para 7 carbonos é ept, né? De heptacampeão, né? E aqui an de alcano e o O no final de hidrocarboneto. E aí você tem a letra F aqui que vai ser o quê? Com 10 aí, né? Dec é o prefixo para 10, an é o intermediário para alcano, certo? E o O é a terminação para hidrocarboneto. Então eu tenho decano, certo? Então essas são as nomenclaturas, não é difícil. Se você entendeu como é que você faz isso aqui, você não vai passar mal, certo? Nas próximas. Você não vai passar mal nas próximas. Vou pegar aqui a tabelinha. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Se eu clicar aqui vai apagar o negócio todo. Aqui, certo? Fórmula molecular. Não é aqui que eu quero mostrar.
É onde, professor? É aqui, ó, certo? Aqui eu tenho uma tabela na própria apostila e você encontra outros materiais na internet sobre isso, inclusive o seu livro também de terceiro ano vai ter isso aqui. Eu tenho aqui um passo a passo de como é que você monta o nome das substâncias a partir da fórmula molecular. Conhecimento aqui da fórmula molecular ou estrutural também tanto faz, certo? Veja que eu tenho o prefixo, que é a parte que vem antes, ó, 5 carbono, penta, 6 carbono, hexa, 7 carbono, hepta. E aí as outras características, elas vão receber um outro intermediário. Aqui ele não está dizendo é nome, tá vendo? É pentano. Então aqui o AN, certo? Que é o intermediário, e o O do final, que seria o sufixo, né? Seria da função orgânica, né? E é isso, ó, oct, 8 carbonos, então AN, porque é um alcano, né? E 10, ó, DEC, certo? Porque é 10, AN, porque é alcano, O, porque é hidrocarboneto. E assim vai, né? E aí você vai lidando, às vezes você precisa consultar com 11, como seria com 12, ó, um DEC, tá vendo aí? Olha, com 11 seria um DEC, que seria 11, aqui seria dodec, que seria 12, então tridec, que seria 13 carbonos, tetradec, 14, e aí vai, né? À medida que vai ficando maior, já vai tendo nomes bastante específicos que fogem ao nosso conhecimento do cotidiano, né? Porque, por exemplo, heptacampeão, pentacampeão, são coisas que a gente está mais acostumado. Mas à medida que o número de carbonos e a complexidade das estruturas vão ficando maiores, aí começa a receber nomes mais específicos, que são de mais conhecimentos do meio acadêmico, né? Por causa do latim, por causa do grego, por causa do romano, então seja lá de onde vem. Quem é quem resolve essas coisas todas? É a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que a gente chama de IUPAC. IUPAC é ela que vai resolver esses nomes todos, certo? Que é para poder a comunidade científica da química toda no mundo inteiro falar a mesma língua, tá certo? Terceira questão. Estrutura física dos alcanos, certo? É a cadeia aberta, está dando aqui características, né? Que apresenta ligações simples entre átomos, certo? De carbono. Marque dentre as opções abaixo aquela que fornece a classificação dos alcanos quanto à sua cadeia carbônica. E aí, professor, como é que é? Você vai analisar aqui, você vai supor uma determinada, como é que se diz, cadeia, né? Então, para me visualizar, ficar fácil de visualizar, eu vou fazer aqui a cadeia do propano, olha, certo? Essa daqui é a representação da cadeia carbônica da substância propano que tem no gás de cozinha, certo? E porque é 3 carbono, então é prop, né? 3 é o prefixo para prop, então AN porque é hidrocarboneto, e O, AN porque é alcano, e O porque é hidrocarboneto. Então vamos lá. Analisando essa estrutura que vai servir de amostra para nós aqui, do propano, né? Então vamos identificar aqui qual é a alternativa correta com relação à classificação da cadeia, certo? Vamos aqui, cadeia carbônica acíclica. Cadeia carbônica acíclica quer dizer aberta, né? Então essa daqui vale, né? Então aqui vamos assinalar todas as que dizem que a cadeia é acíclica, né? Aqui tem acíclica e alifática, serve também, certo? Acíclica, alifática, então fechada não é. Elas não têm cadeia fechada, não os alcanos, certo? Então não serve cíclica aqui, não serve essa cíclica aqui. Então pode ser a C, pode ser a A ou pode ser a D. Agora vamos para cá. Insaturada, não, certo? Insaturada não vale. Como seria insaturada? Se tivesse ligação dupla ou tripla, seria insaturada. Mas ligação dupla são os alcenos, não são os alcanos. Ligação tripla são os alcinos, não são os alcanos. Então essa que é insaturada não serve. Então sobra para a gente qual? Sobra a C e a D, que fala que é saturada. Olha, saturada e saturada. Como é, professor? Saturado, que eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais desse troço de saturado. Saturado é quando o carbono já tem todas as suas ligações usadas, né? Todas as ligações utilizadas. Então, todos os carbonos, certo, da cadeia do propano estão com as 4 ligações preenchidas, cada uma dessas ligações com um ligante. Aqui é a fórmula estrutural não condensada, né? Aqui do propano, que é aquela mesma substância que eu escrevi ali na fórmula condensada,
Então veja que cada um dos seus carbonos, para cada uma ligação das quatro, tem um ligante, né? Esses ligantes são todos o que? Hidrogênio. Por quê, professor? Porque trata-se de hidrocarbonetos. Então só tem hidro, que é hidrogênio, e carboneto, que é carbono, né? Então aí para cá, para a nossa questãozinha aqui, bora lá. Qual foi a que eu tirei aqui? Saturada, saturada, saturada. Então sobra para nós apenas o que aqui? A C e a D. Então vamos lá. Cadeia homogênea ou cadeia heterogênea. Aqui agora eu vou ficar entre a letra C e a letra D. A letra C vai dizer heterogênea e a letra D vai dizer homogênea, né? O que é homogêneo e heterogêneo? Lá das lições anteriores que a gente já teve, certo? A presença de um heteroátomo dentro de uma cadeia carbônica faz com que a cadeia seja heterogênea. Quer dizer o quê? Que ela é uma cadeia que tem um átomo diferente do carbono. Então, as nossas cadeias de alcanos, os nossos hidrocarbonetos, apresentam apenas cadeia homogênea. Por quê, professor? Porque são vixe que H feio. Espera aí, tenha calma. São hidrocarbonetos. Isso quer dizer o quê, professor? Que só tem hidrogênio e carbono. Então não pode, hidrocarboneto, alcano, alcino, não pode ter cadeia heterogênea, porque aí ele deixa de ser alcano, alcino ou alceno, certo? Então a nossa alternativa correta é a letra D. Partindo aqui para baixo, para a quarta questão, apaga aqui esses negócios aqui. Eu poderia editar, mas editar dá trabalho, então é melhor deixar assim, do jeito que está, né? Complete as fórmulas moleculares dos alcanos abaixo. Para isso, use a fórmula geral dos alcanos. Ora, professor, não me lembro. A fórmula geral para os alcanos é essa daqui, ó, tá certo? Esse N é o número de carbono e essa expressão é o número de hidrogênios. Então, o que eu vou fazer, professor? Eu pego o número de carbono, 6, multiplico por 2, dá 12, e somo mais 2, vai dar 14. Eu pego o número de carbono, né? Multiplico por 2, que vai dar o quê? 6. E somo com 2, que vai dar 8. Aí esse daqui, ó, tá vendo esse daqui? Aqui é o contrário, né? Ele aqui está querendo saber qual é a quantidade de carbono que ele tem. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar esse valor aqui, que é 12. Vou tirar os 2, que vai dar 10. E vou dividir por 2, né? Porque não é 2 vezes N. E aí vai dar o quê? 5. Então o número de carbono é 5 aqui, né? Porque é 5, né? Vezes 2 vai dar 10, mais 2 vai dar 12 aqui. Então aqui é a mesma coisa. Eu vou tirar aqui os 2, fica 20. E aí eu divido por 2, que vai dar 10. Então o número de carbono aqui vai ser 10. Por quê, professor? Olha, 2 vezes 10 vai dar 20, mais 2, certo? Aqui da expressão do número de hidrogênios, vai dar 22. Mesma coisa vai ser aqui. 2 vezes 9 vai dar 18, mais 2 vai dar 20. E aí tá todas as fórmulas moleculares completinhas. Aí apaguei, foi tudo agora. Apaguei, mas sou broco, viu? E aí agora, tem que fazer de novo, né? Eu não vou fazer de novo não, você volta lá e descobre, certo? Eu vou fazer de novo, né? Aqui vai dar 14, aqui vai dar 8, aqui vai dar 5, aqui vai dar 10 e aqui vai dar 20. Pronto, fez de novo, rapidinho. Se você passar a estudar direitinho e entender a lógica de como é que funciona, não é decorar não, viu? Decorar é outra coisa. Tem situações em que você precisa decorar, mas se você entender a lógica direitinho das fórmulas moleculares, você não vai sofrer. Preste atenção que quando o professor Abdias dá a dica que vai evitar o sofrimento, é porque é verdade, viu, gente? Porque eu sofri com as coisas que eu não aprendi, certo? Então, se o professor lhe der a dica, principalmente o professor Abdias, disser assim, olha, aqui se você aprender, você não sofre, certo? Então, aprenda a lógica, que aí quando eu falo isso é porque é sério mesmo, entendeu? Você não vai sofrer se você seguir a lógica que eu estou lhe explicando, que evita o sofrimento. Então, esse vídeo aqui no YouTube, pacote completo, curtir, só se você gostou, se inscrever se você não tiver inscrito, nessa ordem. Se você não tiver inscrito, se inscreva, independente de você gostar ou não. Se você não curtiu, curta, mas aí você só curta se você gostou. E aí compartilhe também se você achar que pode ajudar alguém, tá certo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem.
É isso aí. A gente continua. Se você souber o básico desse conteúdo daqui, dessa primeira apostila, você vai ver que esse mesmo conteúdo, ele continua, certo? Avançando alguns passinhos na próxima quinzena. E aí na próxima semana a gente faz a nossa avaliação quinzenal. E aí esteja preparado. Valeu!